graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Graças a Deus por esta rica oportunidade que Deus está nos dando de nós estarmos mais uma vez falando do amor de Cristo, falando do amor de Deus para você. E nesta oportunidade eu quero ler um versículo que se conta no livro de Salmo, no capítulo de Salmo de número 139 e o versículo de número 1, que nos diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Pois bem, para a nossa reflexão de hoje, nós lemos esse versículo e o tema que eu queria dar à reflexão de hoje era: Deus, Ele te conhece. Amém? É a reflexão da nossa reflexão de hoje, uma palavra rápida, uma palavra de conforto, uma palavra que venha nos alegrar e sentir mais a presença do Senhor. Então, amados irmãos, o apóstolo Paulo, ou melhor dizendo, Davi, em sua expressão aqui, bíblica, ele estava dizendo que Deus, ele o conhecia e o sondava. O que é que Davi estava querendo dizer aqui? É que Deus, ele conhecia tudo sobre a vida de Davi. Até porque, meus amados irmãos, nós servimos a um Deus todo-poderoso, a um Deus que ele conhece tudo, todos e todas as coisas. Nada escapa do olhar de Deus, nada escapa da sua presença, nada escapa da sua onipotência. Deus, ele conhece tudo. E vamos ver na Bíblia Sagrada que nós servimos a um Deus que ele é poderoso, ele é onisciente, ele conhece as coisas. Eu quero falar sobre a onisciência de Deus. Um Deus que ele é onisciente, um Deus que ele conhece as coisas antes de acontecer, que ele sabe das coisas antes de acontecer. Como é que nós podemos provar a onisciência desse Deus que ele é todo poderoso? Vamos ver e ler só alguns versículos no livro de João, no capítulo de número 1. Vamos ver João, capítulo de número 1. E o versículo de número 43, 1 e 43. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. 1 e 43 ao 48 nos diz assim: No dia seguinte, Jesus resolveu partir para a Galiléia e chamou a Felipe e disse-lhe: Segue-me. Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe achou Natanael e disse-lhe: Acabamos de achar aquele de quem escrevera Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. E perguntou-lhe Natanael: Pode haver coisa bem vindo de Nazaré? E disse Felipe: Vem e vê. E Jesus, vendo Natanael, aproximando-se dele, disse-lhe, e saiu a seu respeito, disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, a quem não há dolo. E o versículo 48 diz: E perguntou Natanael: De onde me conheceste? E respondeu-lhe Jesus: Antes que Felipe te chamasse, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Pois bem, Jesus disse a Natanael e viu Natanael antes que Natanael chegasse perto dele. Jesus disse como Deus que havia visto ele debaixo da figueira antes dele chegar perto de Jesus. Isto é, prova a onisciência do nosso Deus. Deus, ele é onisciente, ele sabe das coisas, ele prevê as coisas, Ele conhece tudo, ele sabe o que vai passar conosco, ele sabe o que já aconteceu conosco, o que está acontecendo, o que vai acontecer. Ele sabe, ele conhece a tua situação, ele sabe o que você está passando, a situação que você está vivendo.
Ele conhece tudo. E tem outra, né? Ele conhece e ele sabe, e eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Ele vai agir ao seu respeito. Amém? Deus, ele vai agir ao seu respeito porque ele está vendo tudo. Ele está vendo, ele está lhe vendo. Você pode até pensar que Deus tem lhe esquecido, que Deus tem lhe abandonado, que Deus tem desprezado você, mas a sua palavra diz que pode uma mãe esquecer-se do filho a qual ela colocou no mundo, mas jamais ele iria esquecer dos seus. Isso é, Deus, ele não esquece de você. Deus, ele não abandonou você. Deus, ele não desprezou você. Essa prova vai passar, porque Deus, ele está lhe provando, e quando Deus, ele prova uma pessoa, ele não prova além das suas forças. Ele sabe que você tem capacidade para passar, e quando você passar, você vai contar a vitória. Amém? Então, Deus, ele tem algo tremendo para fazer na sua vida. Basta você crer assim. Amém? Então, Deus, ele não esqueceu de você. Deus, ele sabe o que está passando, porque ele é onisciente. E ele sabe também o que está por vir. Amém? Então, se ele sabe o que está por vir, ele sabe que você tem capacidade para passar pelo que você está passando, né? Para você suportar o que você está suportando. Então, espere, como a palavra de Deus diz, espere um pouquinho de tempo, porque o que há de vir virá e não tardará. A promessa de Deus vai se cumprir. Basta um pouquinho de tempo, um pouquinho de paciência, que Deus, ele vai chegar. Deus, ele sabe de todas as coisas. Amém, irmãos? Nós podemos ver também que Deus, ele conhece o teu nome, né? Deus, ele conhece o teu nome. Nós vemos no livro de Lucas, no capítulo 19, versículos 4 e 5, nós vemos uma passagem da onde Zaqueu, ele sobe numa figueira, e quando Zaqueu sobe na figueira, que Jesus ia passando por baixo, que os irmãos conhecem bem a história, nós vemos que Jesus para debaixo da figueira, olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ir à tua casa. O que eu quero chamar a atenção para os irmãos é o quê? É que Jesus não conhecia Zaqueu. Jesus não sabia, nunca teve contato com Zaqueu. Jesus nunca viu aquele homem. Mas como ele é onipotente, ele conhece tudo, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabia o nome de Zaqueu, chamou Zaqueu pelo nome. Isto é, Deus, ele conhece cada cristão, cada um de nós pelo nome. Ele sabe o teu nome, ele sabe o meu nome, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o teu endereço, ele sabe onde você mora, porque nós encontramos na Bíblia Sagrada, no livro de Atos, no capítulo 9, quando Paulo estava cego, né? Porque Jesus o cegou no caminho de Damasco, né? Porque ele ia entregar um decreto para acabar com o cristão, e Deus o cegou e usou o profeta Ananias para ir até a casa dele e disse: Ananias, vai até a rua chamada Direita, porque lá, quando tu chegar lá, vai ter um homem, ele vai estar orando, tu põe a mão sobre a cabeça dele, porque eu vou fazer um milagre na vida dele. Isso é, Deus sabia aonde Paulo estava, Deus sabia a rua que Paulo morava, Deus sabia a casa que Paulo estava morando, e ele revelou tudo a Ananias. Amém, irmãos? Então, não é diferente no dia de hoje. Deus, ele sabe o nome da tua rua, ele sabe o número da tua casa, ele sabe o que você está fazendo, ele sabe o que você está precisando, e ele vai mandar a providência dele para a tua vida. Amém? Deus, ele sabe das coisas antes de nós, né? Deus, ele conhece o nosso sofrimento. Quando o povo de Israel estava sofrendo lá no Egito, Deus revelou a Moisés dizendo: Moisés, eu sei pelo que meu povo está passando. Eu conheço, eu tenho ouvido o seu clamor, tem chegado até mim. Mas se Deus tinha ouvido e deixou o povo sofrer aquele tempo todo, por que ele não agiu? Porque não era o tempo de Deus agir na vida do povo de Israel. Deus estava esperando chegar o momento certo, e quando chegou o momento certo, Deus levantou Moisés e libertou o povo daquele cativeiro. E eu digo a mesma coisa nesta oportunidade: quando chegar o tempo certo, Deus irá fazer o milagre na sua vida.
O milagre pode estar demorando, ou você pensando que pode estar demorando. Mas se você está esperando em Deus, se você está esperando no Senhor, a Bíblia Sagrada nos diz assim no livro de Isaías, capítulo de número 64 e versículo 4. Porque Deus nunca viu um Deus como este. Este assim como um Deus que trabalha naquele que nele espera. Isso é, quem espera em Deus, Deus está trabalhando a favor dele, a favor dela. Se você está esperando em Deus, se você está nos pés do Senhor, Deus ele está trabalhando ao seu favor para fazer grandes coisas na sua vida. Basta você assim ter paciência e fazer que nem o salmista. Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e fez o quê? Ouviu o meu clamor, né? Deus ouviu o clamor do salmista e como ele ouviu o clamor do salmista, também ele vai ouvir o seu clamor. Porque a Bíblia Sagrada diz que nunca viu um justo mendigar o pão, e nem sua descendência também. Então Deus ele cuida dos seus. Deus ele protege os seus, né? Deus ele tem um cuidado tremendo com os seus filhos. Então Deus ele tem cuidado de você. Deus ele está cuidando de você e vai continuar cuidando de você. Então, não perca a esperança, não perca a promessa que Deus lhe fez, não perca a sua comunhão por Deus com nada, por nada. Espere em Deus, confie nele, porque um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Deus ele sabe de todas as coisas e Deus ele só chega na hora certa. Deus não chega atrasado nem adiantado. Ele só chega na hora certa para nos dar a vitória. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Guarde essa reflexão bíblica, essa palavra bíblica para você. Creia no Senhor Jesus, confie nele e deixe que o Onipotente fará grandes coisas na sua vida. E que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, em nome de Jesus. E espero você nas próximas mensagens, nas próximas reflexões ou nos próximos estudos que nós iremos estar dando aqui no nosso canal. Não se esqueça de deixar o joinha ou de se inscrever, né? De divulgar, ore, divulgue, né? Para que a palavra de Deus se estenda por este mundo afora. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.